Senhor presidente, pretendia eu falar um pouco da história da energia nuclear. Evidentemente, eu pedi a Vossa Excelência, faço adiantar da hora, eu não vou poder fazer todo o meu pronunciamento, mas gostaria que Vossa Excelência o desse como lido. Eu gostaria apenas de lembrar algumas coisas, senhor presidente, em se tratando de uma matéria que não foi debatida, inclusive nas eleições presidenciais, mas lembrar que um projeto da nossa autoria, sancionado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, dispunha sobre a seleção de locais, a construção, o licenciamento, a operação, a fiscalização, os custos, a indenização, a responsabilidade civil e as garantias referentes aos depósitos de rejeitos radioativos e da outras providências. Esse projeto, senhores e senhoras senadores, foi sancionado pelo senhor presidente Henrique Cardoso. E acabo de apresentar mais uma vez ao Senado da República um projeto que dispõe sobre a localização no território nacional de usina que opera com reator nuclear e dá outras providências. Senhor presidente, eu diria um pouco da história da energia nuclear. Vou tentar reduzir apenas em 10 minutos, senhor presidente, se tanto, pedindo mais uma vez que seja dado como lido. Mas exatamente lembrando, há 25 anos, o acidente de Chernobyl. Em 1946, a conclusão do relatório Acheson-Lilienthal mostrava desde o início da era atômica que a energia nuclear e as armas nucleares sempre estiveram intimamente ligadas. Os processos físicos utilizados para a produção de energia nuclear para fins pacíficos são basicamente os mesmos para fabricar bombas atômicas. Em 56, o Estatuto da Agência Internacional de Energia Atômica tornou-se o primeiro acordo importante do pós-guerra, que contou com a aprovação dos Estados Unidos e da União Soviética. Em 68, apareceu o Tratado de Não Proliferação, e vamos lembrar que um país que constrói um reator nuclear de potência sempre dá um passo no sentido de fabricar armas nucleares sem um reprocessamento complexo. O combustível do reator, após usado, não se presta à fabricação de bombas. No caso de outros elementos do ciclo do combustível nuclear, especialmente as usinas de enriquecimento e de reprocessamento, a situação é bem diferente. Urânio enriquecido no primeiro caso e plutônio no segundo podem ser usados para fabricar bombas atômicas. Senhor presidente, eu sigo lembrando aqui o primeiro teste americano com a bomba de hidrogênio, que foi em 1952. Antes, os Estados Unidos haviam lançado as bombas atômicas no Japão. O soviético, em 1953, a Inglaterra teria sua bomba em 52 e a fusão termonuclear em 68. A China foi em 1964 e 67, e a Índia explodiu um artefato em 1964. O almirante Álvaro Alberto, cientista químico e físico, que foi o primeiro presidente do Conselho Nacional de Pesquisa, se opôs também a um plano imaginado pelos americanos. O importante, senhor presidente, é lembrar que o nacionalismo dos minerais físicos antecedeu ao petrolífero, que foi criado pela Lei 2453. A exportação dos minérios radiativos foi regulada em janeiro de 51 pela Lei 1051. Álvaro Alberto tinha intenção de instalar no Brasil uma usina de separação de isótopos, mas Álvaro Alberto não conseguiu esse propósito, senhores senadores, porque os americanos entenderam de vetar que essas usinas de isótopos fossem encaminhadas ao Brasil. Álvaro Alberto tentou, junto ao Conselho dos Aliados em Berlim, senhor presidente, e o Conselho dos Aliados também vetou essas usinas de isótopos. Para avançar um pouco, senhor presidente, eu só queria lembrar que em 1975, quando chegávamos aqui ao Congresso Nacional, o presidente Geisel enviava ao Senado da República o acordo Brasil-Alemanha. E por quê? Porque ele tentou, os americanos já detinham o conhecimento sobre a ultracentrifugação e a difusão gasosa. O presidente Geisel tentou obter essas tecnologias, mas os americanos negaram.
razão pela qual o presidente Geisel recorreu à Alemanha. E aqui vale a pena lembrar, senhor presidente, avançando do meu pronunciamento, alguns telegramas secretos que foram agora revelados, inclusive em relação aos desdobramentos do acordo nuclear Brasil-Alemanha. Como os americanos haviam negado a tecnologia, o presidente Geisel firmou então um acordo com a Alemanha para a construção de 8 usinas nucleares. A primeira delas, senhor presidente, Angra 1, não foi no acordo Brasil-Alemanha. Senhor presidente, eu vou mais uma vez avançar no tempo para lembrar que hoje nós temos as usinas nucleares em operação, 448 usinas em 30 países, uma potência instalada de 371.562 megawatts, 264 usinas com tecnologia PWR, 16% da produção mundial. O que vale lembrar, senhor presidente, é uma atuação do nosso ministro de então das Relações Exteriores sobre os tratados nucleares assinados pelo Brasil. Eu também faço aqui uma demonstração desses tratados nucleares, senhor presidente, pedindo mais uma vez que sejam considerados como lidos. Mas vale a pena lembrar o esforço, então, do nosso ministro das Relações Exteriores, que foi o mesmo do presidente Dutra, que conseguiu, por incrível que pareça, que Cuba assinasse o Tratado de Não Proliferação. E o presidente Fidel Castro enviou ao Brasil, enviou ao nosso governo, uma carta também que eu peço a Vossa Excelência ter como lida, em que ele aceitava, através do esforço do ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, que Cuba participasse do Tratado de Não Proliferação. Foi uma vitória para o Brasil, uma vitória, inclusive, para o aspecto nuclear, senhor presidente. Os documentos vão indicar, senhor presidente, que os americanos usavam fontes do próprio Conselho Nacional de Energia Nuclear e da Westinghouse. A empresa conseguiu antecipar para o governo dos Estados Unidos, em 3 de janeiro de 75, 6 meses antes da assinatura do acordo, a informação de que o Brasil e a Alemanha haviam firmado um protocolo em novembro de 74. Senhor presidente, o trabalho é extenso, um trabalho longo, um trabalho de dedicação, mostrando que o Brasil precisa examinar com atenção o problema nuclear. E lembrando aqui, sobretudo ao Congresso Nacional, a importância que tem o Congresso Nacional na instalação de usinas nucleares. Após o terremoto posterior, o tsunami e o consequente acidente das usinas nucleares do Japão, o programa nuclear brasileiro volta a ser questionado. Comenta-se que, além da usina nuclear de Angra, estão aprovados para a construção até 2030, uma a cada 5 anos, 4 usinas de 1.000 megawatts cada uma, em localizações ainda não definidas. Vale lembrar, senhores senadores e senhoras senadores, aqueles que estão aqui prestando atenção, que a Constituição Federal, no capítulo 6 do Meio Ambiente, no seu artigo 225, parágrafo 6º, aspas, as usinas que operam com reator nuclear deverão ter suas localizações definidas em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas. Então, senhor presidente, nós temos que estranhar aqui é que o governo federal fala em construir algumas usinas nucleares, e aqui nós lembramos que é preciso que o Congresso Nacional esteja atento quanto a esse desejo do Executivo. Senhor presidente, vou encerrar mostrando alguns documentos secretos dos Estados Unidos agora liberados, e aí termino o meu pronunciamento. Os telegramas de Kinzinger. Telegramas secretos do Departamento de Estado dos Estados Unidos, agora liberados à consulta pública, expõem a estratégia dos Estados Unidos
para restringir o acordo nuclear Brasil-Alemanha. Aspas. Os Estados Unidos, em várias ocasiões, expressaram profunda preocupação com o precedente, a extensão da venda ao Brasil, instala pela Alemanha o acordo firmado pelo presidente Gás. Afirmou então o secretário de Estado, Henry Kissinger, num telegrama enviado poucos dias antes do fechamento do acordo. Aspas. Os Estados Unidos tinham proposto que todos os acordos pendentes que incluíssem essas instalações fossem adiados até que os fornecedores pudessem discutir conjuntamente a adoção de políticas comuns. E aí vai, senhor presidente, uma série de informações até então secretas, hoje já desfiguradas. Aqui então nós queremos lembrar, senhor presidente, encerrando, que o Congresso Nacional, e particularmente o Senado da República, o Senado da República, em 1975, ao examinar o acordo, não levou em conta uma série de obstáculos. O senador Paulo Brossard, líder então da bancada, propôs uma CPI, senhor presidente. E é interessante notar que, sob o regime militar, o governo aceitou a comissão parlamentar de inquérito, permitiu que o senador de oposição fosse o seu presidente. E o primeiro relator foi o ilustre senador Jarbas Passarinho. Um pouco diferente do que a gente observa hoje aqui, evidentemente, senhor presidente, não estou diretamente engajando Vossa Excelência no que eu estou dizendo nesse instante. Hoje, o Senado da República, diferentemente daquela época do regime militar, é mais fechado, por incrível que pareça. Dificilmente hoje um senador da oposição presidiria uma comissão dessa à época que permitiu o presidente Gás. Permitiu porque eu digo que nós vivíamos sob o AI-5. Então, senhor presidente, eu lamento que não possa ter tempo de fazer a linha do tempo do programa nuclear brasileiro, mas espero que com essa publicação o Senado da República tome mais uma vez conhecimento, não só do projeto sancionado pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, como também, senhor presidente, o projeto de lei do Senado que apresentei, que dispõe sobre a localização no território nacional da usina que opera com reator nuclear e das outras providências. Digo o seguinte, senhor presidente, a autorização para a localização em território nacional de usina que opere com reator nuclear somente será expedida após a entrada em vigor da lei prevista no artigo 225, parágrafo 6º da Constituição Federal. Artigo 2º. A localização que se refere ao artigo 1º será determinada com observância das seguintes margens de segurança: fixação da área de exclusão, demarcação da área de baixa população, estabelecimento de área de afastamento dos centros populacionais. A área de baixa população deverá ser considerada área de segurança com poderes legais e administrativos para impedir a expansão populacional e econômica em seu espaço geográfico. Artigo 4º. Para dar cumprimento ao disposto do artigo 2º e 3º dessa lei, o Congresso Nacional verá em audiência pública o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ou um órgão que venha suceder as suas funções. E vem aí a minha justificativa sobre esse projeto de lei que espero que o Senado da República leve em consideração. Era isso, senhor presidente, que eu queria levar ao conhecimento dos senhores senadores, desse histórico, ainda que rapidamente, a história da nossa energia nuclear. Na expectativa, já que não houve um grande debate durante a campanha eleitoral sobre a energia nuclear, mas que a energia nuclear volta agora, sobretudo, lembrando ontem, 25 anos do acidente de Chernobyl, que a presidente da República, a presidente Dilma, possa levar em consideração os problemas nucleares, os perigos da energia nuclear e possa, sobretudo, senhor presidente, dar satisfação ao Congresso Nacional.